Oi, gente! Hoje nesse vídeo nós vamos trabalhar os pontos, né? Alguns critérios para o desenvolvimento das nossas aulas, o desenvolvimento das nossas atividades remotas. Esses critérios eles são de fundamental importância porque através dele nós podemos embasar as nossas aulas. Através desses critérios nós podemos direcionar as nossas aulas. E aí a gente pode ir analisando o que é que a gente já está fazendo e o que é que a gente não está fazendo para a gente ir aprimorando. Lembrando que esses critérios eles são exigidos pela GERE, então é necessário que as nossas aulas elas sejam embasadas nesses critérios, elas sejam desenvolvidas dessa forma. Eu trouxe os pontos aqui para a gente discutir, né, para a gente entender cada um deles, na verdade, e utilizá-los nas nossas aulas e adaptar as nossas aulas a essa nova realidade. Nós estamos vivenciando uma nova realidade, isso é novo para todos, é novo para a escola, é novo para o professor e é novo para o aluno. E aí, nós temos que tirar disto o melhor proveito, né? Vamos começar aqui com o primeiro deles, que diz respeito ao planejamento. Os objetivos do ensino e da aprendizagem devem permanecer os mesmos, dentro das possibilidades, é claro. Nós estamos vivenciando um novo momento, então nós precisamos olhar, né? Ter o olhar atento a todas as possibilidades. Ter um olhar atento ao que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode para não prejudicar o nosso aluno. E o planejamento dos educadores poderá ser efetivado através de atividades e aulas não presenciais. Então, há necessidade de continuar com os planejamentos, há necessidade de continuar nos reunindo agora de forma online. Então, nós precisamos nos adaptar também. Nós, professor, propomos ao nosso aluno, propomos às nossas famílias uma nova forma de aprender, uma nova forma de contato com a escola. E aí nós também precisamos estar abertos a isso, nós precisamos nos adaptar a isso. E o planejamento agora ele precisa acontecer de forma online, né? Em videoconferências, a gente pode estar utilizando para a gente estar conversando no grupo do WhatsApp, mas há necessidade de que haja o planejamento da escola e que haja o planejamento do professor. Para a coordenação pedagógica da escola, né? Devidamente monitoradas pela coordenação pedagógica, que é o que nós estamos fazendo e vamos propor, né, novas atividades para vocês. Toda atividade é o segundo ponto. Toda atividade planejada deve prever mais de uma estratégia de execução. É necessário que haja mais de uma estratégia de execução, porque nós temos que estar com um olhar atento a todos os nossos alunos, né? A escola, ela tem que visualizar todo o seu aluno. Quem é o meu aluno que tem acesso à internet, quem é o meu aluno que não tem acesso à internet, para me garantir a educação de todos esses alunos, né? Garantir o acesso a todos esses alunos. E aí a escola busca, o professor, junto com a escola, vamos buscar mecanismos para poder atender todos esses alunos, considerando que nem todos os alunos terão acesso àquelas que forem disponibilizadas por meios eletrônicos. Então, nós podemos ver atividades impressas para a gente estar entregando aos alunos quinzenalmente, como vocês já fazem, ou mensalmente ou semanalmente. Entrega as atividades para que os alunos possam responder de forma escrita e o professor dá assistência via WhatsApp de acordo com as possibilidades de cada aluno. Mas há necessidade de que o planejamento ele tenha mais de uma estratégia, porque eu preciso olhar para todo o meu aluno. Eu tenho um aluno que tem acesso à internet, eu tenho um aluno que não tem acesso à internet, eu tenho um aluno que tem acesso à internet, mas é um acesso restrito, porque, por exemplo, ele divide o mesmo aparelho telefônico com 2, 3 pessoas na sua residência. Eu tenho um aluno que tem acesso à internet, mas ele tem horários específicos, porque o pai continua trabalhando, então é o horário que o pai chega e pode ceder o aparelho celular para ele. E eu tenho um aluno que tem acesso à internet, qualquer momento que eu for postar a minha aula, ele vai poder acompanhar. Se eu marcar o horário, ele vai poder acompanhar. Então eu preciso ter o olhar para todo esse meu grupo, para todos esses meus alunos, porque o ensino tem que chegar a todos eles. O próximo ponto, que também é de fundamental importância, né? Toda atividade não presencial proposta para o estudante realizar deve ser antecipada por explicações dadas pelo professor da disciplina. Então, não há como simplesmente enviar atividades
e esquecer a pessoa do professor, né? Todas as atividades, a atividade é um caminho. A atividade é um caminho para que a gente possa desenvolver nos nossos alunos certas habilidades. Mas toda atividade ela precisa ser antecipada de explicação. Aí eu posso explicar tanto o conteúdo que essa atividade está embasada, como eu posso explicar a própria atividade, né? Pegar a atividade, ler minuciosamente cada questão que eu proponho ao meu aluno e dentro dessa leitura eu já posso estar abrangindo toda a contextualidade, toda a interdisciplinaridade que requer a questão, que propõe a questão. Então, a explicação ela é essencial. Eu não posso simplesmente postar uma atividade ou na plataforma ou no meu grupo de WhatsApp, essa é a atividade de hoje. Boa aula para vocês. Não existe isso. Nós precisamos que toda atividade ela precisa ser proposta e a proposta ela vem com todo esse embasamento que é o papel do professor, né? Explicar, fazer com que o aluno queira responder e isso é através da nossa fala, é através do nosso vídeo explicativo, é através da videochamada, né? São ferramentas que a gente pode estar utilizando para estar explicando essa proposta de aprendizado que a gente está levando para o aluno em cada uma das aulas. A revisão e o reensino precisam estar previstos em todo o planejamento, para garantir a aprendizagem do estudante que apresentar dificuldades diante das atividades não presenciais. Então, a revisão e o reensino, eles precisam estar presentes, eles precisam existir. Eu não posso simplesmente postar uma atividade hoje, deixar o meu aluno responder e esquecer essa atividade, né? Eu preciso ter a revisão, eu preciso ter o reensino, porque eu estou colocando uma atividade com um fundamento, eu estou colocando uma atividade com um propósito, e eu preciso ver se o meu propósito foi atingido. E aí na revisão eu vou poder ver isso, como também na revisão eu vou poder aproveitar, né, para garantir para aquele aluno que não conseguiu atingir no primeiro momento, ele atingir no segundo, mesmo que seja porque às vezes a gente propõe uma atividade para o aluno e a gente acredita e acha que ele entendeu tudo que a gente queria, né? E no final das contas, quando ele responde e retorna para você, é que você percebe, eita, meu aluno não aprendeu, não era isso que eu queria, né? Que ficasse nele com essa proposta da minha aula. E aí você pode, com a revisão, propor novamente o que você quer, ou uma atividade muito proveitosa também da revisão, é a revisão com vídeo, né? E lá, questão por questão que você propôs, ou o texto que você propôs, e discutindo, né? Discutindo essas questões e apontando o direcionamento das respostas corretas. Então, a revisão ela precisa acontecer, porque nós não estamos lançando atividades à toa. Não, nós estamos lançando atividades com propósito. Nossas aulas elas têm um propósito e eu preciso da revisão para saber se eu alcancei ou não alcancei o meu propósito. E aí propor, né, novos caminhos, propor novos mecanismos. Toda e qualquer atividade deve ser proposta em níveis de dificuldades e quantidades proporcionais às capacidades dos estudantes, considerando que os pais podem e devem somente orientar, eventualmente auxiliar. Então, toda minha atividade, eu conheço meu aluno, né? Nós já temos um vínculo com os nossos alunos. E toda minha atividade, ela deve propor de acordo com o nível do meu aluno, ela deve trazer uma realidade de acordo com o nível escolar do meu aluno. Eu tenho que trabalhar o nível escolar do meu aluno propondo o progresso que eu quero. Então, eu tenho que analisar e eu tenho que propor atividades, né? Propor desenvolver habilidades de acordo com os níveis dos nossos alunos. E esse ponto ele é fundamental porque ele trata dessa relação tão complicada que está sendo entre professor e pais, né? Entre escola e pais. Os pais renunciando aí à função, muitas vezes, de estar desenvolvendo as atividades com os alunos, porque eles não são os professores, e realmente não são. Né? Muitas vezes a gente vê aí os avós de Marina, o pai de Pedro, e assim por diante, nesses vídeos que a gente está acostumado, nesses áudios que a gente está acostumado a escutar. Mas é o seguinte, né? Nós somos os preparados para isso.
Nós, professores, é quem estamos com as ferramentas em mãos. Nós, professores, é que temos a didática. Eu vi um áudio esses dias muito pertinente de uma criança que dizia que a mãe não tem as manhas da PRO. E realmente essas manhas é a nossa didática, é a didática do professor. Então eu tenho que ver esse pai como meu parceiro, mas o meu parceiro, ele vai somente orientar, né? O pai continua com a função dele de orientar, né? De colocar o aluno para fazer atividade, de auxiliar nas atividades, mas o professor continua com a sua função de ensinar, né? De promover o ensino. Então, eu preciso estabelecer esse vínculo com o meu pai e eu não posso fugir da minha responsabilidade como professor, mesmo que seja à distância, mesmo que seja em atividades online, em atividades remotas, porque a didática continua sendo a minha. Né? E didática não é didática de sala de aula, é didática de ensino. E o ensino ele se dá de várias formas. E nós agora estamos, né, com essa realidade, estamos com essa forma. É claro, terá professor que tem muita dificuldade em acessar os meios, né, tecnológicos, mas a gente sabe que o professor ele consegue alcançar o seu objetivo. Né? Independente, tem aquele professor que vai preparar uma aula com vídeo, com figurinhas, com todo aparato tecnológico que existe e conseguirá o seu propósito. E terá também aquele professor que simplesmente ligará a câmera do celular, passará a mensagem para o seu aluno e conseguirá também o seu propósito. Então, a gente precisa estar aberto a isso. É claro, nós não estamos em sala de aula. Nós não estamos lidando diretamente com o nosso aluno, não estamos olhando olho no olho com o nosso aluno. Nós não estamos promovendo a aula que nós promovemos na nossa escola, que nós promovemos nas nossas salas, mas nós estamos promovendo um novo modelo, né, uma nova metodologia de aula para fazer com que um pouquinho desse ensino chegue aos nossos alunos. A avaliação e a aprendizagem deve ser feita presencialmente, quando do retorno à rotina das escolas. E qual que é a atividade avaliativa realizada